Então, irmãos, aí nós chegamos ao capítulo 12 de Gênesis. Lembrando que o livro de Gênesis é dividido em duas partes, né? A primeira parte, que é a descrição das origens das coisas. Então, foi importante a gente, essas pregações expositivas nos capítulos 1 a 11, né? E por quê? Porque hoje tudo que nós vemos teve uma origem explicada no capítulo 11, no capítulo 1 a 11. Tudo que nós vemos, né? Os ambientalistas tentam explicar, resolver o problema, mas tudo está intacto do jeito que foi criado, né? Ainda que empresas, os homens intervêm na criação e faz as mudanças, né? Tudo está, os rios continuam sendo rios, mares continuam sendo mares, oceanos continuam sendo oceanos, todos os animais que Adão nomeou intacto, né? E tudo foi criado em 6 dias. Nunca mais Deus criou nada. Isso é o que explica Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11. Isso cai por terra toda falácia da evolução. Só que os evolucionistas não enxergam. E você sabe que o mundo inteiro hoje é evolucionista. Aqui e acolá você encontra um cientista chamado cientista criacionista. Aqui e acolá você encontra Tá certo que me parece que está crescendo por causa de uma associação que existe chamada, eu falei dela no começo, uma associação chamada Design Inteligente. É uma associação de cientista criacionista, né? E esses cientistas nem todos são crentes ou cristão, como dizem, né? Hoje a palavra cristão não tem o mesmo sentido de que no primeiro século, lá em Antioquia, a igreja foi chamado, os crentes foram chamados pela primeira vez cristãos, né? Mas a partir desse dia, as palavras em qualquer língua ela se degenera e passa a não ter e perde o seu sentido, seu significado, seu conceito, né? Mas a palavra crente ainda não, graças a Deus, ainda não perdeu o sentido, né? A palavra evangélico, antigamente, uns 100 anos atrás, tinha sentido. Hoje em dia, ser evangélico não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer alguma coisa, que ele não é católico, né? Então, evangélico significa só a diferença com os católicos, né? Mas assim mesmo, tem muita coisa em comum nos evangélicos. As superstições católicas continuam no meio evangélico, especialmente no meio neopentecostal e nos pentecostais também, né? Eles pegam um copo de água, como os católicos pegam, né? E se você beber esse copo de água que o pastor benzeu, aí, opa, não, calma lá, rapaz, né? Não, copo de água viva. Aí se você beber, você é curado, né? Ou seus problemas são resolvidos, né? Então, muitas coisas, tanto que a Igreja Universal do Reino de Deus traduz-se Igreja Católica do Reino de Deus, que a palavra universal quer dizer católica, né?
Mas por que eu estava dizendo isso? As palavras se degeneram, né? E essa associação criacionista, chamada design inteligente, tem associados cristãos e associados não cristãos, certo? Não cristão assim no sentido de converter, certo? De se converter a Cristo, nascer de novo, e mostrar pela sua vida a transformação de sua vida, porque ser cristão não é dizer eu sou cristão, né? Tanto que eu não uso muito eu sou cristão também não, né? Dizer eu sou cristão não diz também mais, não diz nada hoje em dia. Eu digo eu sou crente, né? Essa semana eu disse, a pessoa ficou admirada quando eu usar que estava orando pela vontade de Deus, aí a pessoa falou, então o senhor é crente, não lembro o que falou, eu falei, sou crente, sou pastor, que maravilha, ele também do lado de lá do telefone era crente. Fiquei muito feliz, né? Mas você tem que se identificar como crente, né? E ainda dar uma explicaçãozinha a título de testemunho. Eu sou crente, creio no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador pessoal, e Ele, porque Salvador pessoal é uma palavra antiga, creio em Cristo como meu Salvador pessoal, porque Ele morreu por cada um de nós, né? Cada um dos inscritos no livro da vida. O pagamento foi individual, o pagamento não foi coletivo, né? Jesus pagou o preço dos pecados, a dívida dos pecados que o pecado tinha deixado lá, pendurada, de cada um eleito, né? Cada um escrito no livro da vida. Sim, aí eu estava falando, então os poucos cientistas criacionistas explicam, usa a sua ciência a partir de Gênesis 1 e a 11, certo? Então, essa parte nós já fizemos a exposição, só que como eu disse para vocês desde o início, o meu objetivo não é provar a criação de Deus, né? Provar que Deus criou tudo do nada e pronto e acabado, que é a tese dos cientistas criacionistas, né? Mas hoje, a semana passada, nós terminamos essa primeira parte. E hoje nós estamos entrando na segunda parte. Essa segunda parte, que vai a partir do capítulo 12, né? Esses capítulos tratam da redenção do povo de Deus, dos inscritos no livro da vida, de 12 a 50. Se você ler com cuidado, você vai verificar o andamento da redenção, né? Ali, esta passagem vai mostrar Deus chamando Abraão e a partir dele chamar todos os inscritos do livro da vida. Abraão só foi a pessoa, como a Bíblia diz assim, não é usado para Abraão, mas eu vou usar aqui com a permissão da Bíblia. Eu não tenho autorização nenhuma para mudar um tio ou um i na Bíblia. Mas para título de ilustração, eu vou chamar aqui Abraão de primícias dos inscritos no livro da vida. Então Deus chamou Abraão para chamar a todos os inscritos no livro da vida. A redenção do povo de Deus não começou, isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente pensa que a redenção do povo de Deus começou no Calvário, né? A redenção do povo de Deus não começou nem terminou no Calvário. Vocês sabiam disso? Já pensou nisso? Nem começou, a redenção do povo de Deus não terminou no Calvário.
quando Jesus disse tetelestai. Tetelestai é a palavra grega cuja tradução é livre, tradução livre, está consumado, ou está pago, né? Quando Jesus disse tetelestai, está pago, está consumado. Jesus disse isso e é verdade, a redenção está consumada. Só que hoje o título, o tema desse capítulo é a ponta inicial do fio escarlate. Todos vocês sabem a história do fio escarlate, não sabe? Foi aquela corda vermelha, escarlate, que que os espias mandou Raabe, a prostituta, colocar na janela da casa dela, que era em cima do muro de Jericó, para, na hora da destruição, eles vissem o sinal, a corda vermelha lá, e não destruiria aquela casa. Esse cordão escarlate é um tipo de Cristo, simbolizando o sangue de Cristo, né? Aí, esse cordão escarlate já existia, né? E começou quando? Onde é a ponta? Onde é a ponta do fio escarlate? Aqui, capítulo 12. Né? Aí você pode dizer, mas e Gênesis 3,15? Gênesis 3,15, Gênesis de 1 a 11, né? Apenas descreve e aponta, descreve e promete o fio escarlate. Mas aponta, ao meu ver, na interpretação geral da Escritura, a ponta inicial do fio escarlate é Gênesis 12. Agora você pergunta, e a ponta final? Arriscam aí dizer a ponta final. Isso, segunda vinda de Cristo, sim, mas principalmente na última coisa da vinda de Cristo, que é o quê? O último salvo, o último evento, né? O último episódio relacionado com a vinda de Cristo, porque Cristo vai voltar no arrebatamento nas nuvens. Depois aí tem a grande tribulação, e ainda o fio escarlate está correndo. Na grande tribulação haverá muitos salvos, né? Aliás, Apocalipse descreve multidões e multidões, milhares de milhares de pessoas sendo salvas, né? Uns salvando e sendo assassinados pelo anticristo, e outros Deus protegeu, como 144 mil e muitos outros. O anticristo não vai dar conta de matar todo mundo, não, que professar Cristo, não. O fio escarlate vai continuar, né? Aí depois da grande tribulação, Cristo vem, pisa no Monte das Oliveiras, vem montado no cavalo branco, acompanhado de outros personagens montados no cavalo branco, que os dispensacionalistas e pré-tribulacionistas acreditam e eu também acredito que é a igreja voltando com ele, né? Aí ele vem, pisa no Monte das Oliveiras e estabelece o reino de 1000 anos. E o fio de escarlate continua, certo? Aí vem o grande julgamento, o julgamento do trono branco. Aí ali ainda está o fio de escarlate, ainda quase na ponta. Mas aí quando Jesus julga todos os ímpios e lança todos os ímpios no lago do fogo, e aí estabelece a eternidade. Então, no comecinho, eu não posso nem dizer o primeiro dia, certo? No comecinho da eternidade, aí é a ponta, eu acredito que é a ponta do fio escarlate.
Mas o tema de Gênesis capítulo 12, eu considero que é a ponta inicial do fio escarlate. Por isso é que a redenção não começou e nem terminou no Calvário, porque a ponta começa no capítulo 12, a ponta inicial, mas a ponta final é lá no comecinho da eternidade. Amém? Isso nos conforta muito. Então, porque a redenção, a salvação das nossas almas, a redenção dos eleitos, não é uma invenção do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, as pessoas sem conhecimento vê Jesus e coloca Jesus no patamar de Maomé, de Confúcio, de Buda, de Brahma, né? Como fundador de uma religião. Jesus não é um fundador de uma religião. Se chama cristianismo porque convencionou se chamar cristianismo, porque até mesmo para distinguir de outras religiões. Inclusive, o cristianismo não foi uma nomeação bíblica. Na Bíblia você não acha a palavra cristianismo, né? Para colocar em pé igual com brahmanismo, confucionismo, budismo, islamismo e tantos ismos que existem, né? Então se convencionou apenas se chamar cristianismo, mas não é um termo bíblico. Você não acha a palavra cristianismo. Cristão sim, igreja sim, mas cristianismo não, né? Então Jesus não inventou não é fundador de uma religião, né? Isso começou na eternidade. A planta, o projeto da igreja de Jesus foi Deus que fez. Até existe um jargão entre nós que diz assim: Deus é o arquiteto que planejou a igreja, Jesus é o proprietário, ele comprou a igreja com seu sangue, e o Espírito Santo é o mestre de obra que constrói a igreja. Então é muito importante saber que a redenção não é uma invenção do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nem começou e nem terminou no Calvário. A redenção começou lá na eternidade. O plano e a execução começou quando? Quando foi que começou a execução do plano da salvação? Aqui, na ponta do cordão escarlate. Embora Apocalipse 13 diz que o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo e o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Mas isso aí é como um projeto, né? O livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo, mas ninguém foi salvo antes da criação do mundo, porque também não existia ninguém, né? Então a execução começa em Gênesis, principalmente em Gênesis, mas... Não, a ponta é 12, Gênesis 13, 3, Gênesis de 1 a 11, eu já expliquei que é apenas a promessa, a descrição da redenção, certo? Nós estamos falando de execução. Uma coisa é você ter o projeto na mão e uma coisa é começar usando a metáfora do edifício, que também é usado na Bíblia para a igreja. Na igreja é usado 3 metáforas: o corpo humano, um edifício e a lavoura, né? Então, considerando... Não. Até que a do homem era plano. Começou sim, mas como plano, já estava no plano de Deus. A execução começou aqui com Abraão, certo? É por isso que eu estou chamando aqui não confundam execução, né, colocar o primeiro tijolo, com ter um projeto em mãos, né? Se você tem um projeto de uma construção em mãos, você não é obrigado, sabia? Não é obrigado a começar hoje a sua construção. Você pode começar daqui a 10 anos que o projeto ainda vale,
certo? Então o projeto, o plano, a predestinação já havia, mas a execução começa no capítulo 12. Por isso que eu estou chamando de fio, ponta inicial do fio escarlate. Aí começou a desenrolar. Está vendo aí a ilustração aí? Aí o fio começou a desenrolar. Ainda não vemos a ponta. Você está vendo a ponta final aí desse rolo? Está vendo aí? A gente ainda não vê, né? É um mistério, né? A ponta final é a escatologia. Vai desenrolando a cada dia, né? Aí, quando chegar no comecinho da eternidade, da minha visão aqui da Bíblia inteira, aí nós vamos enxergar a ponta, né? Mas para nós não precisa enxergar a ponta. Nós já estamos participando do meio, talvez esteja no meio do rolo do cordão escarlate, né? Aí, eu quero frisar isso, a redenção do povo de Deus não começou nem terminou no Calvário. Não é uma invenção do Senhor Jesus Cristo, nem de seus apóstolos. Trata-se de um plano elaborado na eternidade, mas não é eterna. Trata-se de um plano elaborado na eternidade, mas não é eterno. A própria redenção não é eterna. No conceito de eternidade. Qual é o conceito de eternidade? Não tem princípio e não tem fim. Então esse conceito de eternidade só cabe a quem? A Deus. Deus é o único que é eterno, né? Aí vamos ver aqui. Trata-se de um plano elaborado na eternidade, mas não eterno, pois eternidade significa não ter princípio nem fim. Somente Deus é eterno. Mas Deus, aqui ó, escuta essa aqui ó. Mas o Deus eterno, uma vez na eternidade, planejou criar todas as coisas e criou o homem à sua imagem e semelhança. Agora eu quero explicar de novo aqui, por que eu coloquei uma vez e não um dia? Porque na eternidade não havia dia, né? Dia foi a partir da criação de Deus. Deus criou o tempo, dia quer dizer tempo, porque Deus não está no tempo, a eternidade a eternidade está fora do tempo, não tem princípio nem fim, portanto. Aí, por isso que eu coloquei aqui, ó, mas o Deus eterno. Na verdade, eu vou confessar para vocês, eu tinha colocado assim, mas o Deus eterno planejou criar toda a terra. Aí, quando eu fui fazer uma revisão do que eu tinha escrito, falei, dia? Que é? Na eternidade havia dia? Eu penei. Qual palavra eu coloco aqui, né? Porque a redenção não é eterna. Mas uma vez na eternidade, no meio da eternidade, porque ainda hoje para Deus é a eternidade, sabia? Que Ele não é limitado ao tempo, né? Então, uma vez lá na eternidade, o Deus eterno fez, na eternidade, planejou criar todas as coisas, inclusive o homem à sua imagem e semelhança. Agora, antes de criar todas as coisas, Deus traçou um destino. Leia-se predestinação de todas as coisas, inclusive o homem. Então, Ele planejou um destino. É óbvio, Deus inteligente, um ser inteligente, fez um plano tão detalhado, né, e perfeito, né? É claro que Ele ia dar um destino a cada coisa, né? Aí agora a palavra destino aqui é predestinação, mas não a doutrina da predestinação, certo? Eu expliquei aqui que a doutrina da predestinação tem dois sentidos, né? Esse aqui é o sentido de finalidade, certo? Finalidade, local, né? Temporalidade, etc. e tal, né? Então, ele disse, o cachorro vai servir para proteger o homem, por assim dizer,
né? São esses destinos. Então, antes de criar todas as coisas, Deus traçou um destino de todas as coisas, inclusive o homem. Agora, quando a palavra destino significa futuro da humanidade, aí é predestinação, tá certo? Aí ele, dentre a raça de Adão, essa palavra raça nem está na Bíblia, dentre os filhos de Adão e Eva, todos em pecado, ele escolheu salvar alguns, que também não gosto da palavra escolheu, porque escolher pressupõe a existência de qualidades e defeitos. E Deus não escolheu ninguém, não elegeu ninguém com base nas qualidades e defeitos, tá certo? Principalmente porque nós não tínhamos nenhuma qualidade. Pastor, a gente não tem qualidade e defeito? Humanamente, sim, mas para Deus o pecado cobre todas as qualidades porventura existentes em um ser humano, né? O pecado é mais feio e horrível e poderoso do que vocês imaginam. Então, isso que eu acabei de mencionar, todo esse texto que eu acabei de ler, refere-se ao fato de Gênesis 12 ser a ponta inicial do fio escarlate. Esse é o tema. Então, então eu falei da criação de Deus na eternidade, né? Em algum lugar na eternidade, em algum momento na eternidade. Aí, tudo, na visão de Deus, tudo aconteceria como previsto. Na visão de Deus. Na visão de Deus, o homem, criado à sua imagem e semelhança, se afastaria de Deus, escolhendo seguir Satanás e pecar. Sabendo de tudo isso, aí eu gosto de explicar os mínimos detalhes. Sabendo de tudo isso, qual palavra eu coloco aqui? Sabendo de tudo isso. Vamos ver se vocês estão afiados. Sabendo de tudo, vou ler a frase toda para você entender. Sabendo de tudo isso, Deus traçou um plano de redenção do homem e de toda a sua criação afetada pelo pecado. Porque a redenção não visa somente o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Visa também todo ser vivente, animais e plantas. Porque animais e plantas foram afetados pelo pecado. Então, sabendo de tudo isso, Deus traçou o plano de redenção do homem e de toda a sua criação afetada pelo pecado do homem. Agora eu quero que vocês me digam qual palavra eu coloco nessa palavra sabendo de tudo isso. Onisciência ou presciência? Aí agora eu já dei a dica. Presciência. Quem dá mais? Quando eu falo quem dá mais, a gente já pode saber que um ovo você ganhou. Mas só tem duas alternativas? Presciência ou onisciência? Agora não vale, que o ovo já foi para o Eugênio, né? O zero para você, rapaz, zero. Meu professor, tem prazer de dar zero para alguém, eu quero que o Eugênio acerte todas, a Elaine acerte todas, a irmã Milza, a irmã Rosa, a irmã Márcia, Natan acerte todas, certo? 10 para o Natan, é isso que eu tenho prazer. Isso aí. Então, o que se refere à onisciência, meus irmãos. Sabendo de tudo isso, Deus traçou um plano. Tudo isso o quê? Que tudo aconteceria como previsto. Mesmo estando Deus lá longe, né, em algum momento da eternidade, da sua eternidade, né? Ele já sabia que tudo aconteceria como previsto. É nesse ponto exato que Deus começa a executar o seu plano, chamando Abraão. Eis a ponta inicial do fio escarlate. É precisamente nessa passagem que os eleitos começam a serem chamados a crer em Cristo, o descendente de Abraão,
que também é o autor e o consumador da fé. Amém? Diga-me vocês, já podemos encerrar o culto, não? Da exposição do capítulo 12? Isso não nos conforta? Essa exposição inicial aqui? Mas não precisamos não, vamos um pouco mais para frente, não precisamos encerrar aqui não. Então, vamos dar uma mensagem para você gravar no seu coração. A partir dessa passagem, Deus está chamando você a exercer sua fé. É isso aí, irmãos e irmãs e ouvintes, crentes e descrentes. A partir dessa passagem, essa é a mensagem. Deus está chamando você a exercer sua fé, a fé que é dos eleitos, conforme Tito, capítulo 1, versículo 1. Para, por ela, alcançar a redenção. Agora, quase na ponta final do fio escarlate. Porque, segundo as observações, né? Vamos dizer assim, segundo o observatório da profecia, Eugênio, olha outro tema para fazer uma pregação, hein? Segundo o observatório da profecia, já estamos quase na ponta final do fio escarlate. Quase, só que quase não é fato, né? Então é isso aí. Essa é a tese dessa mensagem que eu vou pregar para vocês nessa hora. Deus está chamando você a exercer a fé que é dos eleitos, para assim você alcançar agora, já quase na ponta do fio escarlate, a sua redenção. Tem muitos que vai chegar na pontinha do fio escarlate e vai se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como Salvador. Assim como o ladrão da cruz, né? Na portinha da morte, ele se converteu. Meu pai também, faltando cerca de 4 ou 6 meses para morrer, confessou Jesus Cristo como seu Salvador, né? Parece que também a minha sogra, na portinha da morte, confessou Jesus como Salvador. Não importa a hora, importante que você confesse Jesus como seu Senhor e Salvador, e esse é o teor, o fundamento e o objetivo dessa pregação, que a partir dessa passagem você entenda que Deus está lhe chamando para exercer sua fé, a fé que é dos eleitos, para assim, porque a salvação é pela fé, para assim você alcançar agora no final, quase na ponta do final do fio escarlate, a sua redenção. Mas como você vai fazer isso a partir desse capítulo? Preste bem atenção aqui. Aí, como você vai alcançar essa proeza, né? Exercer a sua fé salvadora agora, já quase na ponta final do fio escarlate. Olha, lembre que a ponta inicial é lá em Abraão, né? Então, meus amados irmãos e amigos, você pode confiar em Cristo, porque nele a sua redenção está garantida. Garantida como? Quando Deus chama Abraão para iniciar a execução de seu plano de redimir o seu povo, isto é, a ponta inicial do fio escarlate. O chamado de Abraão também nos dá respaldo para confiar em Cristo, porque ali Deus começou a chamar os seus eleitos, ali começou a descrição do advento messiânico, advento do Messias, certo? Aqui nós lemos no versículo 13, no capítulo 12, e versículo de 1 a 3, note aqui essa confiança, esse respaldo para a nossa confiança, esse merecimento de confiança que Cristo alcança aqui, e você pode confiar em Jesus Cristo. Ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela
e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Isso aqui é o comecinho do fio escarlate. E de ti farei uma grande nação. Essa é a promessa acerca da nação de Israel, que é o berço dos oráculos de Deus. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Essa aqui é o conteúdo da redenção. Sê tu uma bênção. Então, Abraão, como protagonista da redenção de Deus, através de Cristo, ele foi chamado para ser uma bênção. Aí Deus diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, abençoarei os que te abençoarem, está implícito aqueles que rejeitarem a Cristo. Está bem implícito aqui, né? Deus não estava pensando em Abraão a priori, né? Só o contrário de a priori, na filosofia, é a posteriori, né? A posteriori, Abraão e a nação de Israel estavam inclusos. Até hoje, quem odeia Israel não é abençoado por Deus, né? Por isso que um dos salmos diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. É baseado nessa passagem, mas é somente uma promessa, uma visão a posteriori, porque a priori é que significa a rejeição de Cristo. Se você rejeitar a Cristo, isso custará a sua maldição. Certo? Bom, mas para desenvolver, para puxar o cordão escarlate, literalmente ele puxou Abraão de lá da terra de Ur dos Caldeus. É por isso que se convencionou dizer que Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus. Eu, antes de fazer o estudo para essa pregação, eu também achava assim, até discutia. Não, Deus chamou Abraão foi de Harã, né? Aí, aprofundando a coisa, Deus chamou realmente de Ur. Porque, vamos pensar, depois da morte de seu irmão, Naor pegou toda a sua família, inclusive Abraão e Ló, que era o sobrinho órfão, e foi para Canaã. O destino de Naor era Canaã. Só que eu não sei o que ele viu em Harã, que ele parou em Canaã. Certo? Então, a lição aí é Deus lhe dá livre agência, a escolha, para você escolher o lugar que você mora e tudo, mas o lugar que você vai morar não afeta os planos de Deus, os planos originais. Aí a pergunta que fica é: quem saiu de Ur para ir para Canaã? O pai de Abraão ou Abraão? Quando o irmão de Terá, chamado Harã, é isso agora sim, faleceu, Terá pegou toda a sua família, e inclusive Abraão e o seu sobrinho órfão Ló, e foi rumo a Canaã. Só que quando chegou em Harã, vocês conhecem o mapa lá ou não? O Ur dos Caldeus está aqui à direita, à minha direita, no mapa. Ele fez isso, subiu, aí ele tinha que subir e descer. Só que ele não desceu para Canaã, ficou lá em Harã. Agora a ideia aqui é a seguinte:
no plano de Deus, quem saiu de Ur para Canaã? Foi Arã? Ou foi Terá? Ou Abraão? E a resposta foi Abraão. Né? Todo o plano de Deus girava em torno de Abraão. O plano de Deus era Abraão. Então Deus tocou do coração de Abraão, né? É claro, e os filhos sempre influenciam os pais, né? Depois que cresce. Aí eles se mudaram, foram para Arã. A outra razão é que, por que Terá parou em Arã? É porque ele estava acostumado com a idolatria. E ele chegou em Arã e o povo de Arã adorava a lua. Né? Adorava a lua. Pasmem, adorava a lua. E outros ídolos. E ele ficou acomodado na idolatria. Certo? Tal como era lá em Ur, na Caldeia. Aí, mas o plano de Deus não falha. Aí Abraão já vinha seguindo o curso. Para cumprir os planos de Deus, não precisa Deus falar diretamente conosco, não. Ele vai abrindo o caminho e empurrando a gente para onde Ele quer que Ele... Empurrando aqui é grifo meu. Empurrando a ideia minha. Empurrando para o plano de Deus. Todos cumprem o plano de Deus. Não precisa Deus falar, Gênio, sai lá de Uberaba, da tua parentela, e vem para Uberlândia. Não precisa, né? O Gênio não ouviu voz nenhuma, né? Aí ele veio para Uberlândia. E assim por diante, a gente cumpre o plano de Deus assim. Né? Só que no caso de Abraão, ele seguiu esse curso até Deus um dia aparecer para ele. Ele não sabia que ele estava fazendo a vontade de Deus. Muitas pessoas, muitos homens hoje, governantes, né, reis, e as pessoas, os cidadãos, não sabem que estão fazendo exatamente. Por isso que quando perguntaram a Davi, o teu Deus onde está? Ele diz, o meu Deus está no céu e tudo faz como lhe agrada. Você sabe que tudo hoje agrada a Deus, sabia? Tudo está dentro dos planos de Deus. Tudo que está acontecendo, inclusive essa confusão da pandemia. Né? Então é isso aí, irmãos. Aí você, compreendendo isso, que Abraão foi a partir de Abraão que Deus puxou a ponta do fio escarlate. E daí em diante o rolo do fio escarlate começou a desenrolar, né? E nós vamos enxergar isso muito bem durante as pregações até o capítulo 50, certo? Então é isso aí. Em segundo lugar, você deve confiar em Cristo, porque Abraão deu o primeiro passo de fé, que será seguido por todos os outros, também guiados pelo fio escarlate. Então, de Abraão em diante, todo mundo começou a ser guiado pelo fio escarlate. Né? Aonde o fio escarlate passar, nós passamos juntos. Se ele passa por uma montanha, nós vamos juntos. Se ele passa por um labirinto, a gente passa juntos. Se ele passa no meio das águas profundas, nós passamos juntos. E se ele passa pelo fogo, nós passamos juntos. E todos os eleitos são beneficiados pelo fio escarlate, que é Cristo. Você deve confiar em Cristo, porque Abraão deu o primeiro passo de fé. E daí em diante, todos os outros eleitos, predestinados para herdar a vida eterna, inscritos no livro da vida, desde aí agora tem efeito retroagido, né? Tem efeito retroativo,
porque aí entra Adão, entra Eva, entra Sete, entra Sem, né? Todos os anteriores também. O fio escarlate começou aqui, mas tem efeito retroativo, certo? Porque Deus é bom e é misericordioso. Jesus disse: nenhum dos que me deste eu vou perder, vou deixar escapar, nenhum dos que me destes. Então isso aí está tá desde Adão, os personagens salvos pelo fio escarlate. Isso está no capítulo 12, versículo 4. Abraão deu o passo inicial, pontapé inicial. Ele chutou a bola no meio do campo, e aí nunca mais o jogo triunfante, vitorioso parou. Amém? Partiu, pois, Abraão ouviu a voz. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Neste tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando ali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente. E Ai é aquela cidade, né, que foi completamente destruída depois de Jericó. Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre em direção ao Negueb. Certo? Abraão, então, ouviu a voz do Deus que ele não conhecia, mas é interessante que, mesmo não conhecendo Deus, o Espírito Santo trabalha no coração do homem para crer sem conhecer tudo, né? Lembre-se que Abraão tinha uma boa vida, né? Ele tinha uma boa vida, uma vida tranquila, tanto em Ur, na Caldeia, lá para o lado da Babilônia, como também em Harã. Eles eram uma família abastada, tinha tudo que precisava. Isso também mata a ideia dos ímpios de que as pessoas só buscam a igreja quando está com problema. Isso não é verdade, né? Você não precisa estar com problema financeiro, como é a propaganda da IURD. A IURD propaga que você deve buscar a igreja IURD porque para sanar, resolver os problemas. Ninguém busca a igreja de Jesus Cristo, ninguém busca conhecer a Deus só quando está com problema. Essa ideia de quem não vem por amor, vem pela dor, não está na Bíblia, não. Não está na Bíblia. Essa ideia é uma ideia inventada pelo pentecostalismo e o neopentecostalismo. Se você não vem pelo amor, vem pela dor. É porque eles trabalham com ameaças, certo? Ninguém vem a Cristo por ameaça, assim como ninguém serve a Cristo por ameaça, né? Por pressão, né? Quando nós pregamos aqui, nós pregamos a palavra de Deus do jeito que ela é. Agora, é claro que se a palavra de Deus faz uma ameaça, eu não vou passar em branco, né? Quem crê tem a vida eterna, isso é uma ameaça. Quem não crê já está condenado, não é verdade?
Essa é uma ameaça bíblica, né? Mas não é uma ameaça humana, certo? Então, meus irmãos, Abraão, tranquilamente, ouviu a voz de Deus, o seu chamado, e arribou tudo, né, como diz aqui, pegou todos os seus bens. Não, primeiro ele pegou a sua esposa, né? É a primeira coisa que a gente leva, né? Abraão não tinha filho, se tivesse filho, em segundo lugar vinham os filhos, né? Aqui é importante, os filhos vêm sempre em segundo lugar, viu, Eugênio? Sempre em segundo lugar. Essa ideia de chegar em casa, dar um beijinho nos filhos, todos depois que vai lembrar da mulher, é uma inversão de valores, que não abençoa a harmonia do lar, tá certo? Primeira esposa. E esposa também. Então, Elaine, esposa também tem isso. Esse negócio de preparar o pratinho das crianças primeiro, certo? Pratinho das crianças primeiro, e depois é que vai pensar no marido, também é inversão de valores. Não edifica a harmonia da casa, certo? Abraão estava tranquilo lá em Harã. Mesmo em Ur, ele estava tranquilo. Mudou-se para Harã e lá estava tranquilo. Mas ouviu a voz, como diz o nordestino, arribou tudo e foi embora. Pegou sua mulher, seu sobrinho Ló, que não tinha filhos, seus animais, seus bens, seus ouros. Abraão, desde o início, era muito rico, né? Ele foi se enriquecendo cada vez mais, né? Aí, e rumou-se para obedecer à voz de Deus, como Deus disse, sem saber, para um lugar que eu ainda te mostrarei, sem saber para onde ia, mas o Espírito Santo ia guiando. Pode ver que ele, o final aqui do capítulo, diz que ele seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Quem é que dava essa orientação, né, em direção ao Negueb? Era Deus. Ele não sabia para onde ia. Assim também nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos onde vamos trabalhar, não sabemos onde vamos morar, não sabemos nem que estamos vivos amanhã, que estaremos vivos amanhã, mas temos certeza, Deus está guiando a gente, né? As pessoas falam, tive uma ideia. Não teve nada. As pessoas crentes, né? Tive uma ideia. Crente, incrédulo também, porque se Deus quer, o coração do rei está na mão do Senhor, para onde Ele quer, Ele inclina. Os incrédulos também. O presidente, tive uma ideia. Não teve nada. O ministro tal, tive uma ideia. O prefeito, tive uma ideia. Não teve nada. Deus está governando o seu coração, prefeito. Deus está governando o seu coração, presidente. Deus está governando o seu coração, empresário. Deus está governando o coração de todo ser que habita na terra. É Deus que governa, né? E governar é dar direção às coisas, é administrar, certo? Então, Abraão deu o passo de fé inicial. E aí todos nós vamos atrás de Abraão. Por isso que ele é chamado o pai da fé. Porque hoje nós vamos correndo atrás de Abraão, seguindo a liderança de Abraão, né? No fio escarlata. Abraão estava no tempo da ponta inicial da escarlata. Nós estamos no meio, mas ainda estamos seguindo os passos de Abraão. E onde Abraão quer chegar? Em Cristo. Seguindo os passos de fé que Abraão deu, nós chegamos até Cristo. Tudo sob orientação e direção da graça de Deus. Em terceiro lugar, você precisa confiar, lembrar um pouquinho aqui da nossa mensagem. Qual foi a nossa mensagem? Você, a partir dessa passagem, Deus está chamando você para exercer sua fé e alcançar a vida eterna, alcançar a redenção, ainda que estejamos quase no final, na ponta final do fio escarlate, né? Então, aí para isso você deve
confiar em Cristo, você pode confiar em Cristo tranquilamente, porque nele sua redenção está garantida, desde o dia que Deus chamou Abraão, que é a ponta inicial do fio escarlate. Aí, em segundo lugar, você deve confiar em Cristo. Você pode, note que eu usei outro conectivo, você deve confiar em Cristo, porque Abraão deu o primeiro passo de fé. E em terceiro lugar, você precisa. Note que eu estou progredindo. Você pode, você deve, você precisa confiar em Cristo. Porque, embora esse fio escarlate no percurso se torna alvo de um pequeno atentado oriundo da fraqueza de Abraão. Sabia? O fio escarlate foi ameaçado, foi alvo de um atentado. Mas mesmo assim você precisa confiar em Cristo, porque só foi apenas alvo de um atentado. O atentado não o atingiu em cheio, porque se atingisse em cheio, o cordão escarlate cortava no meio, aí não vale. Uma corda que você precisa dar um nó para emendar, não é confiável. Aquele nó pode quebrar no percurso. Mas o cordão escarlate ficou preservado, como nós vamos ver no quarto e último argumento aqui. Onde é que diz isso? Que você precisa confiar em Cristo, ainda que esse fio escarlate tenha sofrido no percurso, ou tenha sido alvo de um pequeno atentado. Quando foi esse atentado? Isso está no versículo 10. Havia fome naquela terra. Olha Deus dirigindo Abraão, né? Havia fome naquela terra. Exatamente a terra que Deus disse que mana leite e mel, a terra de Canaã, certo? Porque aqui Abraão já está em Canaã, mas até agora ele era meio nômade, né? Ele armava a tenda, se visse que estava tudo ok, ele permanecia lá mais um tempo, senão ele, ou mesmo se estivesse ok, Deus dirigia para ele aonde quer que ele fosse. Agora aqui vocês vão ver que é interessantíssimo. Aqui, havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Note bem, por meio de uma fome, Deus usa a circunstância para nos guiar para o seu plano. Por que Deus guiou Abraão para o Egito? Um certo comentarista diz que Abraão desobedeceu Deus indo para o Egito. Esquisito. O que tem a ver Egito com Abraão? Quem se lembra? Lembra aí? Era para lá que era lá no Egito que a nação de Israel ia crescer, até o ponto de se tornar uma ameaça para Faraó. Note como Deus está guiando, tudo acontece conectado. Então Abraão vai em direção ao Neguebe e chega e se aproxima do Egito. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, isso aqui é um conchavo, um conchavo meio esquisito, mas isso aqui tudo tem a mão de Deus, do Todo-Poderoso, viu? Vocês falam: Abraão também pecou mentindo, né? Aqui era tudo a mão de Deus, forjando o caráter de Abraão, certo? Forjando o caráter de Abraão. Às vezes, porque Abraão foi chamado não pelo seu caráter
desenvolvida a partir de seus pais, porque eles eram idólatras, né? Principalmente. A idolatria enfraquece por demais o caráter de um ser humano, né? E tinha outras coisas, né? Aí, Deus não chamou Abraão por qualidades que Abraão tem, né? Pelo contrário, depois que Deus chamou Abraão, na visão de Deus, ele via um Abraão frágil, fraco, mas um Abraão fiel. É isso que Deus quer de nós. Irmãos, nós somos frágeis, todos nós somos frágeis como Abraão. Ó, como Abraão, né? O Abraão era frágil como nós, né? Porque de fragilidade nós não somos, não é Abraão que é o exemplo, que é o protagonista. De fragilidade somos nós que somos os protagonistas da fragilidade. Então, ainda hoje, meus irmãos, Deus olha a nossa fragilidade, sim, nossa fraqueza, mas Ele quer ver a sua fidelidade, né? Deus considera a fidelidade, né? Fidelidade é essa que é o próprio Deus que coloca em nosso coração. Ninguém é fiel. Você é fiel quem Deus abençoa com a fidelidade. Eu tenho medo dos infiéis, né, dos que não conseguem ser fiel no pouco, e nem porque não será fiel no muito. Jesus disse isso, porque significa que a graça de Deus não está sobre ele. Eu tenho dó, né? Então, meus irmãos, essa é uma lição interessante. Abraão, muito frágil, demonstrou aqui muita fragilidade. Essa aqui, porque a nossa, como disse Paulo, é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Não é isso que está escrito lá em 2 Coríntios 12? É na fraqueza de Paulo, com o espinho na carne. Ele não podia sentar que o espinho furava. Ele deitava de lado, o espinho furava ele. Deitava do outro lado, o espinho furava ele. Deitava de bruços, o espinho furava ele. Ele já não aguentava mais. Orou 3 vezes. Mas aí, quando Deus disse a solução para todos nós, é isso, né? Nós pedimos para Deus resolver os nossos problemas. Quando o problema não é pecado, é claro. Nosso problema de saúde, nossas dificuldades, nossas lutas. Mas não perguntamos o que o Senhor quer de mim, Senhor. Dá-me tua graça, né? Como um cantor cristão disse: dá-me mais graça, Senhor. Dá-me mais graça, Senhor. Dá-me mais graça. Põe o teu dedo nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor. Dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. É isso que a gente tem que pedir. Graça, né? Nas nossas fraquezas. E não se queixar das fraquezas, dar desculpa e justificativa para não ser fiel a Deus, não fazer as coisas de Deus, porque por causa das fraquezas. Eu ganhei tão pouquinho. Mas esquece daquele ditado antigo, que o pouco com Deus é muito. E esquece do Provérbios, que fala, em outras palavras, que é melhor um prato de hortaliça com a paz de Deus do que o boi cevado e assado, né, no churrasco, mas não ter paz, não ter alegria. Então havia muita fraqueza em Abraão. Continuando a leitura, né? A sugestão: dize, pois, que és minha irmã, para que me considere por amor de ti, por tua causa me conserve a vida. Claro que isso aqui não é egoísmo de Abraão, não. Embora manifeste alguma fraqueza, ainda é o plano de Deus dirigindo. Abraão queria ser preservado. Não é errado cuidar da saúde, né? Não é pecado, desde que não seja egoísmo, para esbanjar arrogância, presunção, humilhar os outros, né? Porque eu cuido da minha saúde, quando eu vejo alguém não cuidando da saúde, eu oro por eles, né? Oh Deus, não cuida da saúde. Quando eu vejo alguém tomando refrigerante, por exemplo, eu só falta chorar.
Então, cuidar da saúde, desejar viver. Aliás, quando eu estava no comecinho da recuperação da saúde, a manhã de criação da Sônia, Juvenal, tudo isso é a vontade de viver. É importante ter vontade de viver. Eu noto que Abraão é a vontade de viver para Deus. Amém? Aí ele fez um conchavo com a Sarai para que Faraó, por amor a ela, conservasse a sua vida. Aí o versículo 14. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E gabou junto de Faraó, não importa quem é a mulher. Tem dinheiro, tem poder, manda buscar, né? Aqui a felicidade, o dinheiro não compra a felicidade não, manda buscar. Aí, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, aí, claro, uma mulher bonita dessa, aí o irmão dela vai ter que ser recompensado de alguma forma, né? Isso era plano de Deus também, para enriquecer cada vez mais Abraão. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravas, jumentos, camelo, enriqueceu. Salomão, mais ainda, né? Então é isso aí, meus irmãos. Você pode confiar, meus irmãos e amigos, porque se você ainda não é crente, você pode confiar em Jesus Cristo, embora... Qual foi o atentado aqui mesmo? O atentado foi Faraó ter tomado a mulher de Abraão, como nós vamos ver daqui a pouco, né? Foi alvo de um atentado. O atentado não ocorreu. Por quê? Daqui a pouco a gente vai ver. Mas mesmo tendo sido alvo de um pequeno atentado, pequeno para mim, para Abraão não. Abraão ficou louco, né? Pequeno atentado, né? Mesmo assim, ainda você precisa confiar. Então aí, em quarto e último lugar, a partir desta passagem, Deus está chamando você a exercer sua fé, e você vai exercer sua fé porque Deus, a partir da ponta do cordão escarlate, Deus chamou Abraão. Você vai exercer sua fé a partir do passo de fé, o primeiro dado por Abraão, e você segue atrás, a partir desse alvo do fio escarlate ter sido alvo de um pequeno atentado, que eu já expliquei, e por último você pode, você deve, você precisa, e agora você é chamado, certo? A confiar em Cristo, porque o fio escarlate é a própria pureza do sangue de Jesus Cristo. Não podia ser manchado. Então Deus, pelo seu onipotente poder, aborta o atentado. Já viu? É para isso que existe seguranças em torno das pessoas, das autoridades, o Papa, o presidente, né? Porque a missão desses seguranças ao redor das pessoas, das autoridades maiores, é abortar o plano de atentado. Não somente isso, por isso que existe uma inteligência, um departamento de inteligência em torno de qualquer autogovernante, né? Então, Deus, com seu onipotente poder, aborta o atentado e preserva até o fim a pureza do fio escarlate. É aqui, versículo 17 diz assim: porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Faraó levou Sarai para dentro da sua casa, mas não tocou nela. Imagine
se Faraó tocasse em Sara, fio escarlate ficava manchado. Ficava manchado. Já não tinha mais a simbologia de Cristo, já não tinha mais a tipologia de Cristo. Né? Sara é tipo da igreja de Jesus, da noiva de Cristo. A noiva de Cristo não pode ser manchada. Né? Então, você, meu irmão, meu amigo, é chamado a confiar em Cristo, porque o fio escarlate é a própria pureza do sangue de Cristo, não podia ser manchado. Então Deus, pelo seu onipotente poder, aborta o atentado e preserva até o fim a pureza do fio escarlate. E Faraó não toca em Sara, pelo contrário, Deus manda ali grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Faraó se toca, certo? Com as pragas que Deus mandou para o seu reino, e o versículo 18 diz: chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Porque agora, pois, eis aí tua mulher. Ei, felicidade de Abraão. Eis aí tua mulher e tudo que você... e vai-te embora, pega, eis aí tua mulher. Como é que é? Agora, pois, eis aí tua mulher, toma e vai-te embora. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Ainda ofereceu escolta, hein? Meus irmãos, aqui é uma história linda. O cordão escarlate não podia ser manchado. Deus entrou com seu poder e preservou a pureza do sangue de Jesus. Amém? Isso ocorre com a igreja, a noiva de Cristo até hoje. Deus está, apesar do faraó do mundo ter levado a noiva de Cristo, mas os eleitos vão sair dessas manchas, ou dessas ameaças de maculação que o mundo quer trazer para a sua igreja, e para o cordão escarlate, porque, como vimos, a Gênesis 12 é apenas a ponta inicial do cordão escarlate. Nós estamos aqui falando da ponta inicial, né? Mas quanto já foi desenrolado, né? De Abraão até hoje, quanto já foi desenrolado do carretel, do cordão escarlate, e quanto ainda não tem para ser desenrolado até enxergarmos a ponta. Até agora a gente não vê a ponta do cordão escarlate, a ponta final, mas o cordão escarlate foi preservado, né? Não foi isso que... Aí entra Gênesis 3,15, ele te ferirá o calcanhar, mas o descendente da mulher te ferirá a cabeça. Mas ainda, mesmo depois de derrotado, Satanás ainda quer manchar a igreja de Jesus, mas Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus preservou Sara. Sara representava o cordão escarlate. O cordão escarlate não podia ser contaminado. E Faraó teve que, por força do grande poder do nosso Deus, devolver Sara sã e salva, e mais do que isso, pura. Amém? Deus conserve você, meu irmão, puro. A Bíblia diz: não toqueis em coisas impuras. Está isso lá em 1 Coríntios 6. Não toqueis em coisas impuras. Está em Apocalipse: não toqueis em coisas impuras. Está em 2 Coríntios também: não toqueis em coisas impuras, e eu vos serei pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Deus não quer que a sua igreja se misture com o mundo. Tiago, nós estamos pregando em Tiago à noite. Tiago diz que Deus tem ciúme do seu povo. Deus não reparte a sua noiva, não compartilha, né, a sua esposa, a sua noiva com outros. Deus não admite adultério, prostituição espiritual.
Meus amados irmãos, você e amigos, você é chamado a confiar em Cristo, porque o fio escarlate é a própria pureza do sangue de Cristo. Não podia ser manchado, então Deus, pelo seu onipotente poder, aborta o atentado sofrido pelo cordão escarlate. E Ele está zelando ainda pelo fio escarlate que continua sendo desenrolado até aparecer a sua ponta final, lá na eternidade, no começo da eternidade. Portanto, meus amados, prezado amigo, principalmente a você, prezado amigo, por meio dessa criação, dessa descrição do capítulo 12 de Gênesis, no qual Deus chama Abraão para dar início ao fio escarlate, Deus também está lhe chamando a confiar em Cristo como seu Salvador e Senhor, para obter hoje mesmo a redenção, que é a salvação de sua alma, mediante o arrependimento de seus pecados e mediante a fé em Jesus. Venha agora, venha sem demora, siga o fio escarlate e você chegará exatamente nos pés de Jesus. Porque se você seguir o fio escarlate, ele vai colocar você prostrado aos pés de Jesus. Aí você clama por sua salvação e ele vai lhe dizer: de modo nenhum lançarei fora. E vai dizer: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ouça esse apelo. Se apegue ao fio escarlate, ao sangue de Jesus, para você ser salvo. Amém? E amém. Perdão. Ó Deus, salva almas, Pai. Abre os olhos dos eleitos, de todo o mundo, de toda a terra, do Brasil, desta cidade de Uberlândia, dos vizinhos da nossa igreja. Abre os olhos para eles enxergarem o fio escarlate, que agora já não está mais na ponta, está no meio. Mas se ele esperar chegar na ponta final, ele vai se perder e ser lançado no lago de fogo. Senhor, salva o teu povo. Amém.